E aí, pessoal, tudo bem? Estamos bem, estamos ao vivo aí, voltando com as lives no Instagram. Muito bem. Então as lives vão ficar gravadas, tá? Você que está chegando agora atrasado ou está vendo em outro momento, fica bem à vontade aí de absorver o conteúdo, de conseguir compreender, conseguir refletir sobre isso. Vou dar alguns minutinhos aqui só para a gente poder, o pessoal entrar e aí já começar a live. Mas o tema, para mim, é de suma importância. É um tema que faz com que as pessoas elas consigam ter uma outra percepção sobre a questão da ansiedade. A gente vai falar mais sobre isso. Enquanto isso, se você já está assistindo o vídeo de forma depois, né? Deixa os seus comentários aqui. Escreve, curte e manda o vídeo para as pessoas que você acredita ser interessante, para aquelas pessoas que você imagina que você pode ajudar a trazer algum nível de esclarecimento para elas. O pessoal está entrando aqui. É isso aí, vamos lá. Vou colocar uma musiquinha, os coraçõezinhos ali ó, aparecendo, os corações. Cuida com a ansiedade, hein? Os corações do Instagram. Vou colocar uma musiquinha bem calminha, bem tranquilinha aqui, mas a gente vai começar agora mesmo a live, tá? Vamos lá. Aqui. Isso aí. Olá, dona Lilian, senhorita Kali, sejam muito bem-vindas aí à live. Então hoje a live, vamos começar ela aqui. Como diz o meu tio, valendo. Ansiedade e energia. O que a ansiedade ela tem a ver com as energias? E como que as energias elas podem melhorar ou qualificar ou diminuir o seu nível de ansiedade? Primeiro de tudo, é interessante a gente entender o que é a ansiedade e o que causa a ansiedade. Quando a gente começar agora a aprofundar, que essa aula não vai ser superficial, eu vou tentar aprofundar ao máximo, então vocês vão ver até um pouco de anatomia. Então a ansiedade e os transtornos de ansiedades, eles são um conjunto de doenças psiquiátricas, marcadas pela preocupação excessiva, constante, de algo negativo que vai acontecer. Ó, o pessoal entrando aí, ó, doutora Marcela, Marquinhos, e aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá, então a ansiedade o que é? Ela é um transtorno que é de uma preocupação excessiva, constante de algo que vai acontecer. Então a ansiedade é algo que ainda não existe. A ansiedade ela já está no seu sistema, você já está criando ansiedade, mas ela não aconteceu esse fato. Talvez você está tendo narrativas, pensamentos sobre isso. E é interessante que existem as fases e desdobramento da ansiedade. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui algumas imagens, tá? Vou virar aqui a câmera. Então assim, ó, as fases de desdobramento da ansiedade. O otimismo, a excitação, a emoção e a euforia. Então vamos lá, otimismo, excitação, emoção e euforia. Você começa a ter níveis de sentimentos. E esses níveis de sentimentos, eles vão mexendo no seu corpo físico, no seu corpo no emocional, que é onde estão os sentimentos, e no seu corpo mental. E vamos também pensar o seguinte, quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai ter um nível de ansiedade. Você vai, por exemplo, fazer um mergulho, vai ter um nível de ansiedade. Você vai num encontro, numa conversa, numa reunião, você vai apresentar um projeto de negócio, vão ter níveis de ansiedade. Isso é natural, é normal do ser humano.
Agora, o que acontece é quando a gente começa a extrapolar essa ansiedade a níveis tóxicos dentro do seu sistema, do seu organismo. Então vamos lá, otimismo, excitação, você vai sair hoje, otimismo, excitação, emoção, euforia, pô, tá massa pra caralho com meus amigos aqui e tal, vem ansiedade. Então você começa a repetir esse ciclo. A sua cabeça, ela já está pensando no final de semana, já está pensando numa viagem, num projeto, e aí, olha só os níveis perigosos que pode acontecer, tá? E que geralmente acontece. Depois da ansiedade, você vem para negação, medo e desespero. Ansiedade, negação, medo e desespero. Só essas questões aqui de a ansiedade, ela vai desencadear negações, medo e desespero. Aqui você já começa a entrar na patologia do negócio. Aqui o seu corpo físico, as suas emoções e o seu pensamento já estão ficando em algum nível de patologia. Depois a gente vem para onde? Síndrome de pânico. Com a síndrome de pânico ela vai causar o quê? Ela pode vir a causar depressão. O desânimo, ele vem a causar depressão depois. Então a ansiedade, ela está muito linkada à depressão. Hoje a Organização Mundial de Saúde, diversos órgãos, a universidade fazendo pesquisa, temos também o Instituto da Dor no Brasil, então tem muitos dados falando sobre isso. E que, cara, que legal, que tem dados, o pessoal está realmente ansioso, que massa. Não, cara, não tá legal. E sabe que o mais interessante é que o pessoal não tem esse nível de consciência. E aí tu acredita que aquele dali é teu novo padrão. Só que a tua estrutura psíquica, o teu corpo, tuas energias da tua mente, ele tem um limite. E que nem um carro. Você pode acelerar uma Land Rover a 200 por hora durante alguns meses. Mas uma hora você vai ter que refrigerar o motor, você vai ter que parar. E quando você acelera esse carro de uma forma muito intensa, constantemente, e esse carro seria a analogia do seu corpo, da sua mente, seus sentimentos, você não para em algum momento do dia, em algum momento da semana, para fazer esse refazimento, essa parte da fisiologia que nós necessitamos, naturalmente, vai começar a dar problema. Então muitas pessoas têm síndrome de pânico ligada à ansiedade. E olha que interessante a gente levar isso para meditação, para exercício de meditação. Vocês sabiam que também tem pessoas que estão sendo muito mal instruídas durante o processo de meditação ou durante workshops, cursos de final de semana, que elas estão começando a ter surto durante a meditação. Vamos lá, um grupo de 100 pessoas, uma porcentagem pequena, 1, 2% das pessoas já estão com síndromes de pânico, síndromes de estresse, de desespero, de medo, e aí elas querem a meditação para auxiliar aquilo. Só que alguns exercícios, eles são muito para aquela pessoa. Então hoje eu vou passar para vocês 2 exercícios simples que qualquer pessoa pode ter sim a capacidade de fazer exercício e conseguir diminuir em até 50% a ansiedade durante esse exercício, tá? Que a gente vai fazer aqui junto. Então vamos lá. Otimismo, excitação, emoção, euforia. Muitas pessoas elas não conhecem o que elas sentem. Elas são analfabetas emocionais. Por isso que o Daniel Goleman, aquele autor super conhecido mundialmente, que fala sobre inteligência emocional, ele fez um livro que para muitas pessoas ele é o ápice, mas ele é o beabá da inteligência emocional. Ele é o 1 mais 1, que é 2. Ele realmente faz uma dissecação, ele faz um organograma, um fluxograma bem detalhado daquilo. Mas aquilo ali é algo, vamos dizer assim, que seria da escola primária, mas vamos lá, a galera na universidade está estudando isso. No colégio primário a gente não tem isso. Nossos pais não têm esse entendimento. E aí você precisa realmente ir atrás dessa informação. Então vamos lá. Otimismo, excitação, emoção, euforia. Tá tudo certo. São níveis de energia, níveis emocionais que você vai estar levando isso durante todo o processo da tua vida. A ansiedade, ela também vai existir. Você vai visitar um local novo, vai gerar um nível de ansiedade.
O problema vai ser quando esses níveis de ansiedade eles começam a ser exagerados, tá? Que vai levar você para depressão, tá? Essa ansiedade ela vai levar você para depressão. E olha só que interessante, a ansiedade, ou seja, todos nós, eu me incluo nisso, temos ciclos durante o dia. Algumas pessoas têm rotinas fisiológicas, né? Acordar, tomar café, tomar banho, tomar café, vai trabalhar, volta para casa, tem uma rotina. E isso é uma rotina, vamos dizer assim, do Rodrigo. Mas o meu sistema, ele também está tendo uma rotina. Vamos lá. Tive um pensamento. Caraca, eu preciso chegar cedo no trabalho. Cheguei atrasado ontem. Que muita gente chega atrasado no trabalho. Isso gera um pensamento, tá? Isso é um pensamento. Isso gera um sentimento. Aquela angústia. Ou aquele estresse. Trânsito. Aumenta essa tua angústia. Porque tu sabe que o trânsito vai aumentar e realmente tu vai chegar atrasado. E aí o problema já é o trânsito. Disso, o seu comportamento começa a mudar. A questão de você ficar ofegante. Todo o teu sistema começa a estressar. E aí você vem com respostas físicas. Às vezes, nem vou dizer no trânsito, de dar confusão no trânsito, vou dizer de você ter resposta física de ficar suando, o tique nervoso, ou o cara está numa ligação no telefone e precisa vender, o pé dele já está batendo aquele pé de costureira, parece que estava fazendo costura lá na mesa do atendimento. Então você vai, por exemplo, fui tomar um café, a menina ela estava num nível de estresse tão grande que quando ela ia fazer o café lá na cafeteria, ela chegava a fechar o olho e fazer assim, ó. Pensa no nível que essa funcionária tá, que talvez não é problema do trabalho dela, aí a gente não vai entrar nessa seara, se é o trabalho, se é o patrão, se ela que não tem uma rotina sadia, esse não é o ponto é que ela tá no nível de estresse e ela tá trabalhando dentro desse estresse que ela tá gerando para ela. Tudo bem que a gente tem sim vários organismos externos, pessoas, sociedade, informações que geram comportamentos em nós. Mas quando você entende esse mecanismo, você começa a ter um nível mais forte de autoconsciência. Não vai ser qualquer coisa que vai mexer com você. O ideal é que nada mais mexa com você. E isso não é frieza. Isso é você compreender os seus sentimentos, as suas emoções e ter níveis de respostas racionais e não intuitivas, respostas automáticas. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês esse ciclo da ansiedade, tá? Vou virar aqui a câmera bem rapidinho. Ó, o ciclo já sempre tem um gatilho, tá? Sempre tem um gatilho. Esse gatilho ele gera pensamentos, gera sentimentos, energia ou comportamento vai mudar a tua energia, sentimento vai mudar e a resposta física. Vamos fazer um exemplo bem prático aqui. Ó, um exemplo bem prático. Só botar aqui no tripé. Pensa na pessoa que você ama. Fecha os olhos aí agora e pensa na pessoa que você mais ama. A pessoa que está aqui, vamos dizer assim, de corpo físico ainda ou que já partiu para outra dimensão. Quando você fecha os olhos e pensa nessa pessoa, esse pensamento ele gera um sentimento. Esse sentimento, quando você compreende se ele é um sentimento mais altruísta ou não, tá? Ele vai gerar, desencadear emoções. Vai ter pessoas que vão se emocionar e tá tudo bem você chorar, se emocionar, porque a emoção ela também é uma forma de você expressar amor, gratidão, reconhecimento. Então, quando a gente pensa, gera um sentimento que gera uma energia, que essa energia ela é um comportamento, e aí você tem uma resposta física, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas elas são com a cabeça, com os pensamentos, a cabeça está no lugar, mas os pensamentos estão muito longe, muito distante, estão no problema. Teve um professor meu que ele comentou o seguinte: tudo bem que eu tenho esse problema para resolver,
Só que eu tenho esse prazo para resolver. E durante esse prazo, eu vou pegar alguns momentos que eu preciso de 4 horas para responder, eu preciso de um dia, então eu vou tirar o dia de hoje para resolver isso. Ou você vai dividindo em momentos, só que não é assim, você está almoçando e pensando no problema. Você não está deixando o problema para depois. Se ele é urgente, você resolve agora. E aí você elimina esse problema. Então são ações que nós temos que tomar a liderança e fazer o negócio acontecer. Uma das maiores dificuldades da humanidade é a falta de liderança. As pessoas esperam por outros, esperam por situações, esperam por momentos, a janela certa, a melhor primavera, o melhor verão, para eu fazer a minha viagem, para eu fazer uma reconciliação, para eu tomar uma iniciativa. Então vamos lá. Dentro desse ciclo, o que acontece? A ansiedade ela vai trazer várias consequências para o teu sistema. Quando eu falo em sistema, é bem interessante a gente entender o que é o sistema, tá? Então, no corpo físico, a gente tem vários sistemas. Eu vou mostrar uma imagem aqui que é do Google, tá? Que eu peguei, que ele vai mostrar aqui o sistema nervoso, a parte da coluna. Então, a gente vai ter diversos sistemas linfático, nervoso, gastro. Então, o corpo ele tem 7 sistemas, tá? E voltando para a ansiedade, a consequência no sistema nervoso, fisiológico, no sistema integral do seu corpo todo, vai trazer o quê? Vai trazer aqui, eu vou virar, e esse slide, gente, eu vou estar compartilhando com vocês lá no canal como é o nome do canal? Já falei para vocês, o Telegram. Então vamos lá, ansiedade, as consequências. As pessoas, gente, eu não consigo dormir. Nunca você vai ligar que isso é ansiedade. A sua insônia ela está ligada à ansiedade, à preocupação. Isso aqui é insônia. Ansiedade e insônia. Gastrite. Vai no médico, toma remédio para gastrite, arruma a gastrite e tu acha que é a comida que tu comeu mal. Tu acha que foi a alimentação do final de semana. Ah, foi aquele peixe, querido, que em Florianópolis a galera come muito peixe. Então, ansiedade, gastrite, asma, respiração. Você desenvolve asma. Aqui, muitos pacientes vão procurar o cardio, o médico cardiologista com arritmia cardíaca, porque sim, você vai aumentar o seu estresse no coração. E olha que interessante, ansiedade e diabetes. Então, quando você começa a entender, deixa eu colocar aqui no tripé. Quando você começa a entender que a ansiedade, eu peguei só os 5 principais ali, tá? Que são os mais comentados em artigos científicos e tudo, pesquisas que o pessoal vem fazendo com a ansiedade e onde ela está mais pegando. Onde ela está, a ansiedade, trazendo sintomas fisiológicos, aí já não é mais nem emocional. Vamos lá, tudo está interligado, mas aí pega realmente no físico. A insônia, ela vai desregular tudo, glândulas, vai desregular hormônios cerebrais, você vai ter um nível de cansaço gigante no outro dia. 2 horas da tarde você já está morrendo, querendo ir para casa, o dia não acaba. Então, essa vida que a gente quer, essa vida que você quer ter durante o dia, durante a semana, meses a fio. E é interessante o ciclo, né? Que é todo dia, toda semana, todo mês, e a galera não para pensar. E olha só, eu vou falar para vocês sobre 2 exercícios simples, tá? Eu quero só contextualizar para vocês entenderem a importância de compreender o que é a ansiedade, as consequências dela e como você consegue minimizar ou até diminuir ou até excluir esse nível patológico da ansiedade. Então vamos lá, ansiedade. Aí aqui no próximo slide a gente vai falar sobre a síndrome do pânico. Então teve um programa que foi realizado com poucos participantes, foi um programa bem fechado, 10 pessoas, só que elas estavam num nível muito patológico já, que era de uma empresa. Essa empresa contratou para poder fazer esse exercício com eles, e aí você vai trabalhar mais com a parte física, respiração, relaxamento. E esse instrutor que eu estava acompanhando, ele foi passar um exercício de respiração onde você aumenta
a respiração ela é mais rápida, tá? Para chegar no nível de relaxamento, só que tem vários tipos de respiração. Tem respiração que você começa forte, tem respiração que você só faz ela muito calma para ativar sistema simpático, parasimpático e assim por diante. E aí aconteceu que essa pessoa ela passou um comando, que é uma respiração um pouco mais avançada. E aí tinha uma menina que ela tinha síndrome de pânico. E ela não comentou isso aí na ficha de inscrição em momento algum. E aí aconteceu que ela começou a perder a sensibilidade no braço, nas extremidades, braço, perna, faltou ar e ela quase desmaiou. Ela chegou a quase desmaiar. Então tu começa a perceber o seguinte: ela já estava num nível de estresse gigante, gigante. E ela que pediu o programa para a empresa cedeu, então era voluntário, foram poucas pessoas lá, foi bem positivo. Então, vamos lá, ansiedade, síndrome do pânico. Ela desenvolveu a síndrome do pânico de barulhos, extremos barulhos. Imagina São Paulo, as cidades metrópoles, né? E aí acontece que qualquer barulho no escritório a mais, ela já ficava extremamente irritada, a ponto de não conseguir mais nem desenvolver o trabalho, era arrogante, era mal educada com as pessoas. E lá no programa ela estava se esforçando muito para conseguir melhorar, sair desse posicionamento, entender como ela estava, para onde ela pode ir. E o exercício, ele não é que foi errado, mas ele mostrou a vulnerabilidade, o ponto da patologia dela, da doença onde ela estava, com um exercício de respiração. Então a gente conseguiu, aí por isso que é importante o orientador da meditação, o professor, ele conseguir perceber as pessoas e não dá, às vezes, para fazer todo mundo igual. Tem exercícios que não dá para fazer todo mundo igual porque vai dar problema para um ou para outro. Por isso que você tem que ter um entendimento mais profundo do que é a meditação, do que são os exercícios, como a fisiologia ela responde a esse exercício, que não é só respirar, muda muita coisa. E aí, outras questões, síndrome de burnout, o cansaço extremo, a pessoa ela vai trabalhar 1 hora, ela já está como se tivesse trabalhado 2 semanas. Então a ansiedade ela gera isso. Agora é interessante a gente falar do sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem, vamos dividindo ele em 2, ele tem o simpático e o parasimpático. O que é o simpático e o parasimpático? De uma forma muito simples é o seguinte: o simpático é quando você está acordado e quando você também está no momento de ação, tá? No momento de ação, porque é um momento de caça, um momento mais instintivo, momento, não que você não tenha um raciocínio, mas o simpático é isso. Vai aumentar a adrenalina, a pressão arterial, contrair e relaxar o músculo. Quando você está fazendo uma venda, por exemplo, vamos imaginar um corretor de imóveis, ele está fazendo uma venda lá, fechando o negócio dele, ele precisa estar com o simpático bem ativo. E o parasimpático, o que é? O parasimpático ele é responsável por fazer o teu organismo acalmar-se. Então, quando você está dormindo, é o parasimpático que está ativo. Durante a prática de meditação, você vai ativar o simpático, fazer exercícios, vai fazer yoga, algumas posturas, alongamento, exercício físico, uma caminhada, uma corrida, você está ativando o simpático. E aí, quando você estiver com o seu corpo físico ok, agora o meu corpo está relaxado, eu vou fazer com que o meu sistema mude do simpático para o parasimpático. Então isso é importante porque vai diminuir os batimentos cardíacos, você vai diminuir a respiração, para você conseguir entrar em estados alterados de consciência, que isso seria tema de uma outra live, de uma outra aula. Vai acelerar diminuir a sua digestão. Então quando você está com o simpático, comeu, vai ativar o simpático, a digestão vai acelerar. Relaxou, o corpo entendeu que relaxou, parasimpático. Mas independente dessas duas palavras, o que é importante entender é o seguinte: você precisa, em momentos dos dias, ativar o parasimpático. Se fosse antigamente, na época dos meus avós, que trabalhava muito, meus avós trabalhavam com plantações, trabalhavam com parte de marcenaria,
acordava bem cedo, 5 da manhã já estava trabalhando, almoçava, não parava, mas lá por umas 4, 5 horas que já estava escurecendo, não tinha luz, eles iam descansar. Então, e não tinha todos esses equipamentos de luz, iluminação e tal. Então você ativava, já começava a ativar o relaxamento depois do trabalho, indo para casa, uma conversa mais tranquila, um café, final do dia, um chá, já relaxava, já começava a entrar no relaxamento no parasimpático. Então o sono ele é muito mais repositor. E aí o que é interessante? Deixa eu pular esse slide aqui e vamos falar o seguinte. Aqui eu já falei sobre o relaxamento e tal. Agora aqui a questão de uma parte que para mim assim, é a parte chave. É o entendimento que eu tive para conseguir fazer também na prática essa separação. Momentos de conflito. Simpático ativo. Veio uma resposta. Precisei responder rápido. Geralmente, a rapidez na resposta, você já tem um padrão que ele já está enraizado, esse padrão do Rodrigo de ser. E a resposta ela pode ser esbravejante, pode ser estressada, pode devolver a resposta com tudo, na porrada. Se tu tomar porrada, tu devolve com porrada. Isso porque o nosso sistema, nos últimos 100... agora eu não lembro exato, 5 milhões de anos mais ou menos, os Neandertais, tal, a gente vem desenvolvendo. Se tu pegar na evolução humana, esses humanoides que a gente foi, né, evoluindo, o cérebro deles, que eu vou mostrar aqui para vocês, a parte da amígdala, não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, ela era muito maior. Por que ela era maior? Por causa que, imagina, ele saía da caverna, ele viu um animal, ele não tinha um nível de raciocínio tão grande, então para ele não morrer, o medo, o desespero, o batimento cardíaco, a adrenalina tal, para caçar, era esse nível do cérebro, ele era mais primitivo. E a parte do frontal, aqui começou a ser desenvolvida com o tempo. E aí vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui onde que fica a amígdala. E ela está responsável pelo quê? Aqui o pontinho vermelho, ela é a amígdala. E ela é responsável pelas emoções, as emoções mais primárias, instintivas. Ela fica localizada ali naquela parte do cérebro. E vamos lá, o que é interessante? As pessoas mais velhas, vamos colocar aí nossos avós, nossos pais, né? Eles começam a ter um nível de acalmia maior com o passar do tempo. Ou seja, eles são menos responsivos às emoções, essas emoções mais fervorosas e mais racionais. Por isso que as pessoas mais velhas são mais calmas, são mais tranquilas, não porque elas são lentas ou porque elas pensam devagar, é porque elas já tiveram esse nível de experiência, de aprendizado, entendendo isso, a teoria, ou melhor, sendo apenas prática. Então, a minha mãe falava, respira fundo, conta até 10, e realmente tem a fração da emoção chegar, a informação chegar, são 10 ou 12 milissegundos para você trazer da amígdala para o racional. Então, quando você tem um impacto emocional muito forte, tá com raiva, tá brigando, tá fechando uma venda no calor e você vai lá e dá uma resposta errada. E aí você pensa, putz, eu poderia ter falado tal coisa. É porque você está utilizando essa parte instintiva para o racional. E é normal isso. O ideal qual que é? Você ter mais calma nas suas respostas. E quando estiver em conflito, você respirar para responder. Então, vamos lá. Até então, a gente conseguiu entender que a ansiedade ela vai gerar várias patologias no corpo físico. Tem níveis de ansiedades que são mais superficiais, são naturais, são fisiológicas, são positivas ter esses níveis de ansiedade de intensidade muito baixa. O problema acontece quando você passa a ter esse nível de ansiedade recorrente, sem ter esse entendimento, esse nível de consciência. E aí que vem as patologias que começam a surgir no seu corpo e você precisa ir no gastro, tomar um remédio para o estômago, mas não é o estômago. O estômago já está tendo uma consequência. Você vai ter problemas de arritmia cardíaca, começa a visitar o cardiologista.
O ideal seria todo mundo fazer check-ups regulares, tá? Para se conhecer melhor, entender como a sua fisiologia tá e qualquer alteração, né, você já ter a ideia de onde está surgindo essa estrutura. E vamos lá. Então, como que as energias podem auxiliar você? Então, essa aula é assim, ó, é suma importância. É uma aula para mim topzíssima. As energias, primeiro lá, o que são energia? O nosso corpo ele gera energia fisiológica, ok. Mas vamos lá, se a gente pegar você e colocar lá em Marte, por que Marte a gente não consegue viver? Ah, porque não tem ar, Rodrigo, ou porque não tem água. Tá, beleza. Faz sentido, óbvio. Mas vamos lá. No planeta, existem 2 tipos de energia. Se vocês conseguirem achar um terceiro, vocês me mandem aqui no inbox, me mandem onde for possível. Então, assim, no sistema existem as energias imanentes e as energias conscienciais. O que são energias imanentes? Água, ar, fogo, terra, éter e espaço. A princípio seriam essas energias que são as imanentes. Agora, nós como consciência utilizamos essas energias desses ambientes que eles geram essa fitoenergia. Por exemplo, a planta tem a fitoenergia. Isso a ciência já conseguiu comprovar. Por exemplo, a lignina da planta, ela que faz a parte que as estruturas das plantas cresçam, essa lignina, ela também, nós conseguimos absorver. Se a pessoa ela vai para uma floresta, ela consegue absorver níveis de lignina para aumentar o seu padrão de homeostase, de refazimento energético. Então é importante entender que as energias imanentes, como uma cachoeira, uma floresta, até uma fogueira com questão de fogo, ela vai estar influenciando o seu corpo diretamente ou indiretamente. Tá? E a gente não consegue viver, nem sobreviver sem essas energias. Então, se a gente retirar essas energias do planeta, acabou as consciências. E nós, como consciência, utilizamos para manter esse corpo. Nosso corpo tem o quê? 73, 75% de água. Alô? Água. Se pegar e espremer um corpo, 75% é só água, sobra 25% só que é o corpo. É uma loucura parar para pensar dessa forma anatômica, né? E o que as energias, então, ela pode influir? Quando você pensa, ou tem um sentimento muito forte, ou tem um exercício que te gera ansiedade, as suas energias elas ficam descontroladas. Você fica mais que eufórico. Isso é energia. Você está gerando altas doses de energia. O seu carro lá, a sua Land Rover, o seu Fusquinha, está gerando altas doses de combustão no seu motor. E aí, vamos lá. Preciso botar essa gasolina super aditivada nesse momento? Não. Pô, eu tô aqui lendo, eu tô aqui escrevendo, eu tô aqui conversando. Por que eu preciso estar em estado de êxtase o tempo todo? É viciante isso? Então as energias, elas têm esse princípio. A gente consegue gerar energia de uma forma muito fácil, através dos pensamentos. E a sua postura fisiológica, ela também faz a modulação energética. Então, imagina a pessoa que ela está já cabisbaixa. O padrão dela vai mudar. O padrão dela vai mudar totalmente. Se você pegar um grupo de pessoas e pedir para que elas fiquem com a postura, não estou dizendo para ela ficar com o pensamento ruim, estou dizendo para ficar com a postura fisiológica, cabisbaixa, como se fosse nessa tipo de emburrado para baixo, muda. E se a gente pegar esse mesmo grupo de pessoas e pedir para eles ficarem numa postura aberta, a energia muda, a fisiologia muda, porque nosso corpo ele tem memória no corpo todo, não é só memória cerebral, tem a memória das emoções, a memória fisiológica.
Então é interessante entender que as energias elas estão presentes no corpo físico. 80% das nossas energias estão no corpo físico e 20% aproximadamente estaria conectando essas energias no corpo espiritual. E olha que interessante. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício. Enquanto eu vou falando, vocês fiquem fazendo esse exercício, tá? Vão prestando atenção na live. Bota o celular aí na mesinha, apoia em algum local, deixando no colo. Mas vamos fazer esse exercício. Só vou tomar um gole aqui para a gente poder continuar. Olha que interessante. Eu quero que vocês façam agora o seguinte. As suas duas mãos, a direita e a esquerda. Eu quero que você mantenha as suas mãos aonde a mão esquerda, o vídeo pode estar trocado, né? Mas a sua mão esquerda você vai deixar ela paradinha e relaxada. E o esquerdo vai ser seu parasimpático, ele está relaxado. O direito vai ser seu simpático, ele vai ficar jogando energia para a mão direita. Eu quero que você fique nessa brincadeira e eu vou continuar a live. O que vai acontecer? Você vai começar a perceber um campo entre a mão, tá? Um campo de energia. Tá? Algumas pessoas vão ter um pouco de dificuldade para perceber, mas qualquer pessoa pode perceber. É só manter o exercício e aumentar a sua atenção para o corpo não físico, não é a mão. A mão vai estar fazendo esse movimento, mas você vai começar a perceber o corpo das energias, ok? Então, faça esse exercício aí que eu vou continuando aqui a live. Então é interessante a gente entender o seguinte: a gente precisa das energias para ter essa sustentação. Quando nós temos o cérebro esquerdo e o cérebro direito, né? Então, e tem uma ligação entre eles. A ciência já comprovou que existe a ligação entre o cérebro. Ali dentro tem uma ligação entre essas duas partes cerebrais. Esse exercício que eu vou passar agora é para realmente ajudar você a diminuir a ansiedade, tá? Você está percebendo o campo energético, tá? Era mais para você perceber e ter esse entendimento, essa compreensão que existe energia. Agora, as suas mãos, o que você vai fazer? O nosso sistema fisiológico, ele é cheio de enraizamentos, que é chamado de nadis. E esses nadis também vêm as ramificações dos chakras. Quando você consegue entender o sistema, você pode deixar esse sistema aberto ou fechado. Ok? Você pode deixar o sistema aberto, fazer uma meditação aberta, ou pode fazer uma meditação fechada dentro da sua fisiologia. Os níveis de ansiedade, quando você está num nível de ansiedade, uma das posturas que é muito interessante e muito importante de fazer, tá? É essa postura aqui, ó. Você vai respirar tranquilamente, vai fechar os olhos e vai unir os palmos chakras, as mãos. Você vai conectar o sistema esquerdo e o direito. Quando você faz essa conexão, os seus chakras, o seu sistema límbico, ele vai fazer uma conexão e vai diretamente aqui na parte onde pega o cardiochakra, você vai conseguir fazer com que essas energias elas se desassimilem. Isso é um nível básico de desassimilação que é muito poderoso. Seria a posição da oração que as pessoas chamam, tá? Então, quando você faz isso aqui, fecha os olhos e respira suavemente. Não é uma respiração bruta, uma respiração de botar o ar e tirar tudo. Não, é só respirar tranquilo e relaxar. Respira 3 vezes. 2. Três. E aí, comenta aqui embaixo no chat como é que você está se sentindo. Você que está assistindo a live depois, faz um comentário ali também, ou manda no inbox para mim, ver se... E é interessante que é o seguinte, você vai fazer isso algumas vezes do dia.
muda todo o campo energético. A sua cabeça, ela, opa, o que está acontecendo? É para mim relaxar. Você está dando comandos para o teu cérebro, para toda a tua estrutura relaxar. Olha como até eu mudei aqui. Eu percebo essa mudança. Então, faça isso 1 minuto. Gente, 1 minuto. Faça isso 3 minutos, então. Em vez de ser 3 minutos direto, faça isso depois do almoço. Faça isso depois de uma reunião estressante. Faça isso quando chegar em casa, na garagem do carro, para não chegar estressado em casa ou estressado em casa. Faça isso lá na porta de entrada. Lembra que a postura não é aqui. A postura é aqui. A cabeça, ela reta, os olhos fechados e respira e relaxa. Quando você conecta ao sistema, você desfaz as energias. Então, você faz a interligação e diminui a pressão no peito. É um exercício muito simples e muito poderoso. E um outro exercício, esse exercício eu só não vou fazer aqui por causa da questão do espaço, tá? Mas nas aulas, né, do programa de meditação vão estar lá nas aulas todos esses e mais exercícios. Agora esse exercício que eu vou passar para vocês, o exercício é chamado de Salamba Sarvagasana, tá? É hindu. E assim, ó, o que significa esse exercício? Apoio com os membros, seria com os ombros. Vou passar para vocês aqui a imagem. É um exercício muito simples, é um exercício que a gente fazia quando era criança, quando brincava lá, estava brincando no chão. Olha a postura. Essa postura aqui é um exercício extra, que depois das posturas da mão, você tendo tempo, e você vai ter tempo, você vai encontrar tempo, porque é importante você ter essa melhora, você vai fazer isso. O que acontece aqui é muito interessante. Primeiro de tudo, você sabe que as pessoas que têm, agora esqueci o nome, aquelas veias mais soltadas nas pernas, ou que têm predisposição para isso, começa a diminuir isso. As pessoas que têm, agora esqueci, aquelas veiazinhas, sabe, que vai tendo na perna, ela vai diminuindo a pressão das pernas, os vasos ali, e vai o sangue voltando para cá. É muito importante a gente oxigenar o nosso cérebro. Então isso faz com que o sangue ele venha numa quantidade maior para o cérebro. Você favorece a oxigenação cerebral. Essa postura é interessante entender que você não está forçando a cervical. O apoio é nos ombros, o peso é na escápula, nos ombros. O apoio para você não cair, para voltar, é o ombro, e o apoio é a cabeça. Então, essa postura aqui, se você não consegue fazer essa postura por alguma questão fisiológica, você pode deitar no chão e botar as pernas em cima da cama, tá? Já vai ser praticamente a mesma coisa. Ou então, você deita na cama e sobe as pernas na parede, tá? Mas essa postura aqui, essa postura do yoga, ela é interessante porque quando você faz isso, vai aumentar também a pressão pulmonar. A sua respiração ela vai ficar, primeiramente, no primeiro momento, um pouco mais desconfortável. Mas isso é importante porque vai aumentar a sua capacidade pulmonar também. Então você está mexendo com uma postura, a fisiologia inteira, desde corpo físico, relaxamento, oxigenação no cérebro, postura do ombro. Então, isso é as questões preliminares, tá? E acontece muito mais coisas nessa postura aqui. Mas é uma postura bem simples. O nome da postura está aqui, ó. Salamba Sarvagasana, que significa com apoio, e Sarva seria todos os membros, tá? Apoio com os membros. Então, deu para entender, gente?
deu para conseguir? Se entendeu, escreve para mim assim, ó, entendi, essa aula foi muito boa, bota algum comentário aqui só para eu poder visualizar, ó, dá um aceno, dá um oi, saber que você tá aí, tá vivo. Dá um ok aí, um joinha. Aí, pessoal, muito bem. Então vamos lá. Ansiedade, ela é hoje o mal do século. Porque as pessoas não têm consciência de como seus corpos funcionam. Ó, Vanderlei Fedrizi. Aí, Lucas. Pô, muito bom. Então, a ansiedade é o mal do século. Quando você entende os teus gatilhos, os teus traços da tua personalidade, e você consegue perceber o ciclo do teu organismo, o que desencadeia isso, e você consegue perceber que existem ferramentas simples para você poder acalmar o seu corpo, relaxar e conseguir fazer com que a sua fisiologia ela seja normal, natural. Então fica os dois exercícios, tá? Esse exercício de postura ele é potente, é um exercício de postura fenomenal. Tem vários exercícios, mas esse eu acredito que as pessoas conseguem fazer. E olha só que interessante como o nosso cérebro, a nossa estrutura, ela é muito avançada. As veias da nossa cabeça que conectam, que vão entrando aqui para o nosso cérebro, elas são microveias. Por quê? Se uma gota de sangue que tem aqui nessas artérias maiores, deixa eu ver se dá para ver, essas artérias maiores que a gente tem aqui, não dá para ver uma veia, mas enfim, a gente tem as veias aqui, essas artérias maiores. Se entrar uma gota de sangue da artéria para cá, para o cérebro, você tem a aneurisma cerebral. Então, a estrutura do nosso corpo, ela tem todo um desenvolvimento, um manual. E as pessoas elas não leem um manual. Você leu o manual do teu corpo? Você leu como é que funciona aí o negócio? Como você faz isso, acontece isso. Você melhora isso, acontece tal coisa. Então, assim, quando a gente consegue entender de uma forma bem prática, técnica, tem uma lógica atrás disso tudo, você começa a utilizar. E quando você tem a prática, você tem a mudança. Lembra que eu falei de líderes? As pessoas elas não são líderes de si. Em alguns momentos sim, outros não. Quando trata-se dos outros, a gente vai lá e faz. Para você, você não faz. Eu lembro que quando eu era pequeno, olha só o exemplo. Tentar ser didático. Eu ia visitar meus tios, tal, meus primos, eu ajudava a lavar a louça, porque depois que a gente lavasse a louça, a gente podia brincar. Então, porra, tem que lavar a louça pra caramba, tá, vamos lá lavar a louça, vamos secar a louça, guardar os pratos, porra, agora vamos brincar. E aí quando eu ia na casa, tipo, na minha casa, era tipo mais à vontade o negócio. Então eu não precisava lavar a louça. Só que aí com o tempo, você vai vendo o quanto você deixa de fazer as coisas onde você vive. De ter um ambiente mais harmônico, de diminuir a pressão para aquelas pessoas que também convivem lá. Então vamos lá, quando é para os outros, muitas pessoas fazem. Por exemplo, trabalhar para uma outra pessoa, ir lá fazer um programa para outra pessoa. Claro que tem a remuneração por trás, mas tem muitas coisas que as pessoas ainda fazem de boazinhas, de boa vontade, de bom samaritano, querendo algo em troca, reconhecimento, gratidão e tal. Mas elas não, e tá tudo bem fazer isso. O problema é que ela não faz por ela. Então, se você não consegue parar durante o dia, fazer um exercício simples de respirar, um exercício simples de conectar o teu sistema e relaxar 1 minuto, gente. Ah, eu não tenho 1 minuto. Cara, então não é pra você. Não é pra você. Realmente você tem que ter um câncer para parar, para dar valor à vida. E eu tô falando assim por causa que uma médica, ela estava fazendo uma palestra, ela falou assim com todo mundo na palestra. Você só para quando o sistema tá podre, quando o sistema pifou, quando o sistema tá parando. Aí você vai querer ver o que há de possibilidades de comida natural,
Aí você quer parar de beber, porque o câncer, cara, quando tu tá com câncer, a primeira coisa que o médico vai dizer é assim, ó, não pode mais beber. Aí você para. Eu não sou contra as pessoas que bebem. Quer beber à vontade. Tem pessoas que precisam dessa fuga. Mas o alcoolismo, a bebida, ela só vai piorar questões de ansiedade, vai piorar as questões de euforia, depressão. Se você sente, percebe que essa live, que essas informações são para você, tenta melhorar a forma de como você pensa sobre você. Começa a cuidar de você. Então eu estava lendo um livro, O Melhor Cérebro da Sua Vida. E aí a gente só tem um, né? O melhor cérebro é quando a gente está mais velho. E ela fala sobre isso, sobre as pessoas que estavam já pós-aposentado, mas ainda estavam trabalhando em empresas, e elas tinham um nível de foco muito grande, elas eram mega expert naquilo. Então, uma torre de controle do aeroporto nos Estados Unidos, tinha um senhor que trabalhava lá. Então, ele era especialista naquilo, ele sabia fazer aquilo muito bem. Então, chegavam as pessoas novas, com conhecimentos novos, totalmente atualizado, não conseguia ter o mesmo foco, porque quando você está na torre de comando lá, você tem que estar ligado em vários aviões fazendo entrando e saindo nas suas linhas de controle. E aí esse senhor, ele tinha uma média fora de série, comparado com uma pessoa que estava começando ali com 3, 4 anos de trabalho. Não tinha o mesmo nível, e foi aferido isso com métricas, né, com questões do cérebro, como funciona e tal. Então é interessante, gente, a live é essa, a aula é essa, sobre a questão das posturas, tá? Então lembrando, gente, essa postura aqui, eu vou deixar, tá, o PDF disponível lá no Telegram, que tá lá na minha bio. Vai lá na minha bio, assim, ó, vou fechar a live, clica lá na bio, clicou na bio, vai ter lá os links, você vai lá no Telegram. Se você não tem, baixa, porque é lá que eu mando o conteúdo, tá? Lá que vai ter PDF, lá que vai ter também questões exclusivas de aulas. Então vamos fortalecer a comunidade no Telegram. E a próxima live vai ser na quinta-feira às 17 horas, tá? Gente, obrigado aí para todo mundo que compareceu. Lilane entrou agora, a live também vai estar disponível aí no Instagram. E agradecer. Dúvidas, perguntas, me mandem aqui no Instagram, que eu vou estar respondendo com o maior carinho e atenção para vocês, tá bom? Uma boa tarde, uma boa noite para vocês e até a próxima, pessoal. Agora deixa eu ver como é que eu fecho aqui. Até mais.